Porque, por exemplo, eu entendo na minha leitura que os adventistas, normalmente, via de regra, entendem que Miguel seja uma referência ou um título honorífico a Jesus. Por que que eu entendo isso? Tudo isso, obviamente, nesse contexto, começa com Ellen Goldwhite, uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais precisamente no contexto do século XIX. Ellen White, para quem eventualmente não sabe, ela se converteu na igreja metodista quando tinha 12 anos de idade. Isso ocorreu em 1840 e, a partir da sua conversão, ela entra em contato com os textos, por exemplo, de John Wesley, as notas de John Wesley, e dentre elas as notas de John Wesley sobre, por exemplo, Daniel capítulo 10, versículo 13, 10, 21, Daniel 12, 1 e assim por diante. E o que ocorre? John Wesley, tanto quanto João Calvino, tanto quanto outros autores que defendem essa perspectiva de que Miguel seja Jesus, eles o fazem a partir de uma leitura que lembra muito a teologia do pacto, a perspectiva aliancista, porque adventistas, isso está muito claro na obra Nisto Cremos, um dos manuais da Igreja Adventista, o Ezequiel conhece muito melhor do que eu. É dito lá que Israel é uma referência à igreja, né? A reunião que nós encontramos ali em Israel, no Antigo Testamento, é uma referência à igreja. Então, qual é o problema com essa leitura? John Wesley, quando vai interpretar esse texto, antes dele Calvino, depois de ambos nesse contexto ali, na verdade, depois de Calvino você tem Matthew Henry, eles vão alegorizar o texto de Mateus capítulo 10, versículo 13, versículo 21 e Daniel 12, 1. Então eles vão dizer o seguinte: assim como Miguel é o protetor de Israel, isso é sobejamente conhecido dentro da tradição judaica e tudo, no Antigo Testamento, no Talmud, nos apócrifos, nos pseudepígrafos. Então, como Miguel protege Israel, da mesma forma, Cristo protege a igreja. Então, há uma alegorização, há uma leitura simbólica quanto ao texto. Então, é a partir disso que Ellen White, por exemplo, que foi profundamente influenciada por John Wesley, vai trazer uma leitura alegórica no texto. Agora, mais uma vez, no contexto de Daniel capítulo 10, versículos 13, 21, 12, 1, eu entendo que não há necessidade de fazer essa alegorização. Então, com todo o respeito que tenho também para com Calvino, que foi um importante exegeta, John Wesley, Matthew Henry, sem dúvida, né? Mas eu acho que nessa leitura eles deram uma alegorizada e eles desconsideraram as características literárias do livro de Daniel, foram citadas bem brevemente pelo pastor Ezequiel, que envolve um texto profético, que apesar de ter elementos simbólicos em outros capítulos, no capítulo 10, no capítulo 12, onde existem essas menções a Miguel, nós vemos claramente que ele é citado ali, ele é mencionado como príncipe, né? Ali, por exemplo, do Senhor e todo aquele contexto ali no versículo 21, no capítulo 12 e assim por diante. Em que pese ele ser chamado de o grande príncipe, assim por diante, isso não necessariamente o vincula à figura, mais uma vez, de Jesus. Então, o texto não nos autoriza, no seu contexto imediato, a dizer, olha aqui, Miguel representa Cristo, porque assim como Miguel protege Israel, e Israel é uma referência à igreja, então Miguel, assim como ele protege Israel, Cristo protege a igreja. É a exegese de Calvino, de John Wesley, de Matthew Henry. Quando eu li, eu falei, poxa, exegetas desse quilate trazer uma alegorização tão estranha ao contexto do texto.